Olá, você que acessou a este canal, seja bem-vindo. Meu nome é João e nós vamos aqui a mais um importante comentário bíblico. O assunto de hoje é que o mundo almeja muito, pelo menos ouvir, e que seja algo real, é a segurança. As grandes doutrinas da Bíblia a respeito da salvação também fala sobre o assunto da segurança, que é a segurança da salvação. Bom, agora, no capítulo 17 de João, Jesus, ele orou por todo o seu povo. O apóstolo João, ele escreveu um evangelho muito diferente dos demais, porque ele escreveu diretamente para a igreja. E naquela época, a igreja já estava em uma guerra muito grande e em duas frentes, que era a perseguição e as falsas doutrinas. Então, não foi por menos que os anciãos da igreja reuniram-se com o apóstolo João e pediram que ele escrevesse o Evangelho de João. E nós vemos aí que ele trata a respeito não somente da divindade de Jesus, mas também da intimidade de Jesus com o seu povo, com os seus discípulos. Então Jesus fez essa oração chamada a oração sacerdotal. Fique até o final dessa gravação e veja os 7 pedidos que Jesus fez pelo seu povo. Quando Jesus fez essa oração, ele se colocou como se ele já estivesse lá no céu. Por que assim? Porque Jesus, ele lá no céu, ele está exercendo o seu ministério de sumo sacerdote. Ele está orando por cada um de nós, por cada um daqueles que o segue. Então ele se colocou nessa posição, como se já estivesse lá no céu. E é o que ele está fazendo agora. Então ele orou por todos os cristãos através dos séculos. Então, quando falamos sobre segurança da salvação, aqui está. Os 7 pedidos que Jesus fez por aqueles que já o seguem, tanto naqueles dias como nos dias de hoje, e como aqueles que ainda até vão nascer. É muito importante isso. Bom, o primeiro pedido. Jesus orou para que o Pai glorificasse a ele, assim como ele glorificou ao Pai. Você sabe que o homem, ele faz parte da glória de Deus. Jesus veio salvar o ser humano para o louvor da sua glória. E Deus sempre quis que o homem participasse da sua glória. Quando diz que o homem pecou e ficou destituído da glória de Deus, claro que Jesus veio querer e quis e restituiu e está restituindo esta glória. Então, o apóstolo João disse que nós seremos semelhantes a ele. Então aqui está, Jesus pediu que o Pai glorificasse, assim como ele glorificou ao Pai. E os salvos serão co-participantes desta glória. Tá? Bom, em seguida, o segundo pedido. Jesus pediu para que o Pai restaurasse aquela glória eterna. Restaurar não quer dizer que estava deformada. Não. É que Jesus ele saiu lá do céu, deixou a sua glória e se humanizou no ventre da Virgem Maria. E agora ele estava concluindo o seu trabalho aqui e ia voltar para o céu e se revestir novamente daquela glória, como ele disse.
com aquela glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo. Então aqui está o segundo pedido que ele fez. O terceiro pedido, ele pediu a proteção de todos os cristãos, todos aqueles que iam crer nele, que já estavam crendo, seguindo, e aqueles que haviam de crer nele. Ele pediu para que o Pai, tanto naqueles dias como hoje, nos guardasse, nos protegesse das más influências do mundo e que nos guardasse do maligno. Então aqui está esse pedido, que o Pai nos guardasse do mundo e também do maligno. Então isso aqui está dentro daquela doutrina, daquela grande doutrina sobre a segurança da salvação. Então você fique sabendo que a salvação é algo seguro, não é algo duvidoso, é uma coisa segura. Aqui está a oração de Jesus. O quarto pedido que Jesus fez ao Pai naquela sua oração sacerdotal foi pela santificação dos cristãos. Foi pela nossa santificação. Não é só aquele A ou aquele B que vai ser canonizado e que vai ser um santo. Não. A Bíblia diz que santo é todos aqueles que creem em Jesus e vive separado do mundo, das más influências do mundo e dedicado a Deus. Então, Jesus pediu que isso aí fosse realizado na vida do cristão, a santificação, a separação das más influências de tudo aquilo que é pecado e a dedicação a Deus. Jesus orou por isso também. Bom, o quinto pedido que Jesus fez ao Pai, foi para a união, foi pela união da igreja, a união de todos os cristãos. Bom, não é uma coisa nova que no Salmo já diz: quão suave, quão bom é que os irmãos vivam em união. Bom, você sabe que sem união não há, a coisa não anda, né? Então aqui está. Deus quer que haja união entre o seu povo. E Jesus orou pela união da sua igreja. Aqui está. Bom, e o sexto pedido que Jesus fez aqui combina muito bem, está muito unido a esse pedido pela união. Ele orou para que o mundo, ao ver essa união, pudesse crer em Jesus para a salvação. Então vamos unir aqui esse pedido ao outro. Ele orou pela união dos cristãos e orou para que o mundo cresce, aqui nesse sexto pedido. Faz muito bem lembrar que em Atos dos Apóstolos, a maneira que a igreja crescia, o povo era unido, a igreja era unida, orava, estava em comunhão, em reunião, e ali diz que era Deus quem ia acrescentando aqueles que haviam de crer. Era Deus e é Deus que vai acrescentando aqueles que vão crendo e se convertendo. Então, para isso haja união, não é só trabalho. Trabalho, sim, mas tem que ter a união. Eu me lembro que no princípio, no começo da minha fé, eu recebi esse seguinte ensinamento: que nós devemos orar mais pela união da igreja, orar mais por aqueles que já servem a Deus, pelo povo de Deus, do que pela salvação do mundo. Está certo isso? Bom,
Isso está certo, baseado naquela vida que vivia a igreja, naquela maneira que a igreja vivia em Atos dos Apóstolos. A união ali era muito grande, e aí Deus ia acrescentando milhares e milhares de pessoas que iam sendo salvas. Então diz que nós devemos orar mais pela igreja, mais pela união da igreja, mais por aqueles que já estão crendo, do que mesmo pela salvação do mundo. Porque a igreja está aí, já está crendo, já são aqueles que já são salvos. E o bombardeio do inimigo das almas vem forte contra aqueles que já estão no caminho de Deus, no caminho de Jesus. Então, com a igreja unida, o mundo crê, os pecadores crê, o Espírito Santo opera na vida deles. Então Jesus orou pela união da igreja e depois pela salvação do mundo, para que o mundo creia. Então aqui foi o 6º pedido que Jesus fez. E o 7º pedido que Jesus fez foi, olha só, para que o seu povo, os seus seguidores, os cristãos, um dia possa estar com ele lá no céu. Aqui está. Ele disse: Pai, o meu desejo é que onde eu estou, ou onde eu estiver, estejam esses também que tu me deste, para que vejam a minha glória. Olha só, né? Aqui está o 7º pedido de Jesus. Foi esse aqui. Que o desejo dele seja cumprido. Onde ele estiver, estejam também junto dele aqueles que creram nele, para que vejam a sua glória. E não é somente isso, mas João disse, o apóstolo João disse, o mesmo apóstolo que escreveu aqui esse evangelho, disse que nós seremos semelhante a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Isso é muito interessante. Aqui está uma das grandes doutrinas da Bíblia, que é a segurança da salvação. Então, concluindo, Jesus orou por si, orou pelos seus discípulos e orou pelos cristãos em todo o mundo. Ele disse assim: Pai, eu não peço só por esses que estão aqui, mas por todos aqueles que haverá de crer em mim por intermédio da tua palavra. Olha só a conclusão aqui. Se você é um cristão, já crê em Jesus, já segue a Jesus fielmente, pois saiba disso. Jesus, ele orou por você centenas de anos antes de você nascer. E antes de você se converter, ele já orava por você. E o escritor aos Hebreus, ele deixa claro que essa oração sacerdotal que Jesus fez aqui no capítulo 17 de João foi exatamente um prenúncio daquilo que ele iria fazer e está fazendo durante esses 2000 anos da existência da igreja. Jesus, ele está lá no céu orando, ele está orando por todos, tá? Aqueles que já nasceram e aqueles que não nasceram ainda, aqueles que já creram e os que não creram ainda. Jesus, ele é o sumo sacerdote. Jesus disse, o escritor aos Hebreus disse então, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, lá no céu, Jesus está orando. Não foi só a oração sacerdotal, não. Ele está orando agora. Então, aqui está a segurança da salvação. Os 7 pedidos que Jesus fez na oração sacerdotal. E não é somente isso. Agora mesmo, ele está orando e intercedendo por toda a sua igreja.
Deus te abençoe e muito obrigado a você que ficou até o final desta gravação.